Olá, eu sou Sebastião Amoedo. Em nossa coluna Estudos Múltiplos e Convergência de Soluções em Sua Saúde, nós analisamos o 6º Fórum do Observatório da Saúde do Rio de Janeiro, que debateu o tema sustentabilidade do SUS. Esse fórum é extremamente importante, com 6 especialistas, dentre eles um ex-ministro da Saúde, debateu exatamente o que nós precisamos para transformar o Sistema Único de Saúde de um dos maiores sistemas de assistência do mundo para também um dos melhores. E algumas questões foram analisadas, são questões pontuais, mas bastante interessantes. Na questão de custos, foi bastante demonstrado a questão de hospitais. Não há possibilidade de haver uma adequação de custo que permita um bom financiamento de um hospital com menos de 100 leitos. Um hospital assim não é economicamente viável. E pasmem, 80% dos hospitais do nosso país, eles têm menos de 100 leitos. Isso porque 75% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Portanto, não comporta um hospital. A ponto do ex-ministro Temporão explicar no fórum que quando exerceu a pasta da saúde, todo prefeito pedia a ele um hospital. Raramente ou nunca mesmo algum prefeito pedia uma área de atendimento, o que seria hoje uma pequena UPA. Não, todo mundo quer implantar o hospital e depois o hospital fica inviável economicamente. Esse, portanto, é um grande problema. Uma outra questão também é a atenção básica, que precisa ser melhorada, ampliada e melhorada com profissionais mais e mais gabaritados, indo muito além de uma simples visitação, mas realmente de uma análise de riscos de saúde que possa passar alguma cidadã ou cidadão. Na questão de avaliação de desempenho, há uma necessidade premente de se avaliar o desempenho de médicos, enfermagem, fisioterapeutas, enfim, todos aqueles profissionais que atuam na assistência médica. Foi brilhante a apresentação da professora da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, apresentando o programa PROADES da Fiocruz, que já está lá na internet à disposição, debatendo essa questão do desempenho. Um ponto muito delicado, a medicina complementar. Essa medicina que pequena parcela da população brasileira tem, que são os planos de saúde. E aí um ponto, obviamente, que a classe média não gosta nem um pouco de que seja dito. Cada um que paga imposto de renda, que paga o plano de saúde e declara o imposto de renda, cita lá no imposto de renda aquele pagamento e com isso o seu imposto é um pouquinho menor. Ora, quando se paga um imposto menor, é retirado do Estado, da União, os recursos fiscais necessários a serem aplicados na saúde. Essa, portanto, é uma das questões bastante polêmicas e propostas pelo Banco Mundial para que seja retirado esse, digamos assim, auxílio fiscal. Assunto polêmico, mas que deve ser analisado com muita responsabilidade e carinho. A educação sanitária.
há uma necessidade premente de educação sanitária da população brasileira, mesmo porque nós estamos correndo grave risco de uma recorrência de doenças infecto-contagiosas, algumas doenças até que já estavam erradicadas e por falta de informação, por falta de uma educação sanitária ideal, estão reaparecendo. Recentemente foi feito um estudo brilhante do Banco Mundial também sobre a gestação em menores de 20 anos, que apresenta risco e custos altíssimos ao Estado. Mas isso é uma questão muito premente de educação sanitária. A carreira de médico. Há uma também demanda para que haja médicos em pontos do interior, em pontos longínquos, e aí há um consenso de que deva haver a carreira de Estado, ou seja, aquele médico ganhar mais enquanto tiver ali uma dedicação ampla, uma dedicação exclusiva àquela comunidade mais remota. Isso também foi uma questão bastante debatida. E muito importante também a questão dos medicamentos e da quebra de patente. Isso é uma quebra de braço aí bastante forte entre a indústria de medicamentos e o governo do país em quebrar a patente de alguns medicamentos voltados a diabetes, voltados, enfim, a doenças crônicas e que existem já alguns e, por vezes, extremamente caros. O Brasil já tem uma tradição na quebra de algumas patentes e, com isso, já alicerça um estudo de saúde e, obviamente, um estudo jurídico para que a população seja bem atendida na questão de medicamentos. Nós temos, então, que chegar a um consenso, a um meio termo entre os interesses, obviamente, daqueles que investem somas altíssimas na pesquisa de medicamentos e, obviamente, o bem comum de toda a sociedade na cura de doenças que afetam a população. Enfim, está posto no Observatório da Saúde do Rio de Janeiro esse artigo, Estudos Múltiplos e Convergência de Soluções. Com isso, nós consideramos ter dado a nossa contribuição através do Observatório da Saúde do Rio de Janeiro à melhoria da saúde da população, não apenas do nosso estado, mas de todo o nosso país. Lembrando sempre, cuide da sua saúde, ela é o seu maior patrimônio. Até a próxima.